Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse vídeo aqui é patrocinado por esses dois livros, Manual de Renda Fixa, pensando em um futuro melhor para você e para sua família, e Educação Financeira para Jovens Sardinhas. Qual é o objetivo desse livro? É mostrar para as pessoas, a partir dali dos 12, 13 anos de idade, como elas não vão cometer uma porção de erros que a gente cometeu a vida inteira, para chegarem lá no futuro com muito mais grana do que os seus pais chegaram porque cometeram todos os erros, aqueles todos que a gente cometeu a vida toda. E justamente para associar esse conhecimento com isso e os caras poderem ter um vidão lá na frente. Ah, mas as crianças devem ler esse livro? Não, esse livro aqui não é indicado para crianças e adolescentes. Vão conseguir ler ali, por uns 16 anos já consegue acompanhar isso. Esse aqui não, é para pessoa mais jovem, mas também para você que seja mais velho. E a associação dos dois, se você não entende nada de matemática financeira, nada de nada, você tem esses dois livros para ler que você vai conseguir acompanhar numa boa, tá bom? E o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre o INSS. Tá? Por que eu estou batendo nessa tecla? Eu venho mostrando recorrentemente que o INSS ele é insustentável como está. Portanto, vai ter que ter uma nova reforma. É inexorável, vai ter que ter uma nova reforma do INSS. Isso pode acontecer no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, mas vai acontecer e muito mais provavelmente será num prazo mais curto do que num prazo mais longo. E por que você diz isso, Campos? Porque você é um cara que torce contra as pessoas aposentadas? Não, tem nada a ver. Eu sou um aposentado e também gostaria de receber fortunas e que o INSS fosse sustentável e desse tudo certo. Mas não é verdade e eu vou mostrar aqui para vocês. Veja o seguinte, aqui nessa tabela, eu vou até aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Então a gente vai separar um lado do outro e vamos fazer só essa primeira parte aqui. O que tem aqui? Aqui tem o seguinte, quanto que a empresa paga para o INSS para o seu funcionário? Aqui eu estou considerando uma pessoa empregada. Existem várias situações no Brasil. Tem o cara pode ser autônomo, o cara pode ser MEI, o cara pode ser empregado, o cara pode ser um milhão de coisas. Tá? E existem alíquotas diferentes em alguns tipos de setores também. A gente está fazendo aqui pela média das pessoas, tá bom? Então é a média. Ah, esses números são exatamente os valores que vai acontecer para 100% das pessoas? Não. Sua situação pode ser diferente porque existem essas peculiaridades. Mas para a média das pessoas, o INSS ele cobra na empresa, o patrão paga sobre o que você ganha bruto 20%. Então eu estou supondo aqui um salário de 3 mil reais, e depois a gente vai mudar esse número aqui para vocês verem como é que isso aqui fica. Mas para um salário de 3 mil reais, o INSS vai recolher do empregador 600 reais. Além de recolher do empregador 600 reais, ele vai recolher com uma tabela progressiva, tem essa progressão de alíquotas aqui, que depende do valor que você ganha. Até 1.302 é uma certa alíquota, entre 1.302 e 2.571 é uma outra alíquota, entre esses dois números é outra, entre esses dois números é outra, e a partir daqui todos eles são essa aqui, tá? A alíquota de 14%. O teto do INSS hoje é 2.000 não, desculpa, 7.500 e alguma coisa. 7.995, tá? É o teto. Você vê que a alíquota está um pouco abaixo do teto. Então, uma pessoa que recebe um salário de 3 mil reais, como é que fica a vida dele? A empresa paga 600. Ele paga 97, porque é a parte que corresponde a essa alíquota, mais 114, a parte que corresponde a essa alíquota, mais 51, a parte que corresponde a essa aqui não tem, porque ele não ganha o suficiente, ele no total vai ser descontado lá do seu salário, a parte do INSS tem outros descontos, mas a parte do INSS vai ser descontada e vai sair do bolso dele R$ 263. Da empresa 600, no total, o que o INSS recebe por conta desse funcionário? R$ 863. Tá bem? Então é isso que o INSS recebe. Pois bem, quanto que a pessoa vai receber de aposentadoria? Bom, se ele tinha 3 mil reais, supondo que ele fique todo o tempo, ele ou ela, né? Fique todo o tempo da sua vida financeira, né, da sua vida de trabalho, recebendo 3 mil reais ou uma média de 3 mil reais. É óbvio que no início recebe menos, mais para o final recebe mais, mas na média dê os 3 mil reais. Então, ele vai receber ao longo dos anos, tá? Ele vai, desculpa, receber não, contribuir com esse valor aqui, tá?
Contribuir, ele sozinho não. Ele mais o empregador, a soma dos dois. Então ele vai contribuir com esse valor para o INSS. Óbvio que aqui não tem a correção da inflação, nada disso. Ao longo de 35 anos os valores mudam, mas como também o valor que ele vai receber, a gente também não está corrigindo, eles podem ser comparados. Então um homem vai, ao longo, como ele contribui, leva mais tempo para aposentar, hoje em dia, segundo as regras de hoje, ele vai contribuir com R$ 30.216,90 e uma mulher com o mesmo salário se aposenta mais cedo, né? Com menos um pouquinho. Qual a expectativa de vida hoje? De sobrevida, né? A palavra correta aqui seria sobrevida, de um homem a partir da data de aposentadoria, que hoje é de 65 anos. Segundo o IBGE, é 17 anos para os homens e de 21,7 anos para as mulheres. Portanto, as mulheres vivem um bocado mais, parece pouquinho, 4 anos, mas é muito. Tá? Essa diferença é bastante grande. Ora, se o cara aposentou com os 3 mil, ou a mulher aposentou com os mesmos 3 mil, que eu falei que era a média, quanto que ele vai receber ao longo desse tempo de sobrevida desde a sua aposentadoria? Ele vai receber a multiplicação disso pelos 3 mil, já que o salário dele é 3 mil. Ele vai receber R$ 51.600 e a mulher, no final, somando tudo, vai receber mais do que ele. Observe que ela contribuiu com menos e ela vai receber mais. Eu não estou dizendo se isso é justo ou se é injusto, tá, galera? Eu sei que as mulheres têm dupla jornada, trabalham em casa, cuidam dos filhos, fazem uma opção de coisa. Eu não estou dizendo, não estou questionando isso. Estou dizendo só em termos de número, só número. Então a mulher contribuiu com menos, vai receber mais. O homem contribuiu com um pouco mais, vai receber um bocado menos, porque ele vive menos. E quanto que dá essa diferença? Hoje, nesse caso aqui, essa diferença dá de 41% negativo para o homem e 60% negativo para o INSS. Quem paga essa diferença? Alguém tem que pagar essa diferença aqui. Quem paga? Você, eu e todo mundo. Então, todos nós, através do Tesouro Nacional, pagamos essa diferença para cada uma das pessoas que está aposentada no Brasil enquanto eles viverem. Observe que isso aqui é uma expectativa de vida média. Tem gente que vive 40 anos depois de aposentar. Tem gente que vive menos, mas na média é isso aqui. E essa diferença está sendo arcada pelo Tesouro Nacional. Tesouro Nacional esse que pressiona as contas públicas, porque se o Estado precisa pagar essa diferença toda, de onde que ele tira o dinheiro? Né? Tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Tá? É do seu imposto, em geral, mas como o Tesouro é deficitário, porque no final das contas ele, o que arrecada não gasta mais do que arrecada, ele vai para o mercado pedir dinheiro emprestado, são os tais títulos públicos, você encontra aí direto, Tesouro Direto, é uma dessas formas, e você vai encontrar os títulos públicos sendo negociados e o governo pagando hoje, no dia de hoje, que eu estou gravando isso, 11, alguma coisa, 11,6% de juros por ano. Portanto, para financiar isso aqui, o governo está pagando 11,6% de juros para quem empresta o dinheiro para ele. Mas para financiar isto, a conta mais deficitária do Tesouro é disparado a conta da Previdência, que não fecha. Tá? Exatamente esses números. Aí você acha que é pouco? Não, não é pouco. Por quê? Porque com a criação das MEI, microempresas individuais, há alguns tempinhos atrás, muita gente que era empregado está migrando para MEI. Tá? Não porque, às vezes nem porque a pessoa quer, não. Tá? Às vezes é porque é aquele negócio, é um acordo, mas é um acordo que o funcionário não tem opção. Isso acontece muito. E aí, muita gente está migrando para MEI. Por que isso? Porque esse desconto aqui é menor. Observa que o cara que migrar para MEI, a MEI tem uma contribuição fixa, tá? De 5% sobre o salário mínimo. O salário mínimo é hoje esse, ela paga R$ 66, portanto, ela do salário, né? Vamos dizer que ela ganha os mesmos 3 mil reais, mas ela só contribui com 66. Portanto, sobram para ela quase R$ 200 a mais. Legal isso, para a pessoa, nesse exato momento, é legal. A MEI, o cara, então, ele paga só R$ 66 por mês. Ele fica com mais 200 no bolso. Então, fazendo a diferença aqui de quanto que o cara fica no bolso, tá? Só para botar aqui, quanto que ele fica. É óbvio que tem outros descontos, mas eu estou falando só do INSS. Ele aqui fica com 2.300, não vai ser tudo isso, porque tem outros descontos, como eu disse. Mas no caso da MEI, que também tem alguns outros descontos, ele fica com essa grana aqui no bolso. Aí o cara olha e fala, pô, muito bom, né? Eu fico mais 200 por mês no bolso, mais ou menos. Porra, é bastante coisa em cima de 3 mil reais. Show de bola.
O que a maior parte não se dá conta é que enquanto aqui ele vai se aposentar com os 3 mil, se ele mantiver esse prazo todo, na MEI ele vai se aposentar com o salário mínimo. Portanto, ele até está pagando menos. Observa que aqui quem recebe um salário mínimo contribui só, vamos dizer que a pessoa contribua só com 1.320. É o salário mínimo. Ele vai pagar, no total, R$ 99. Enquanto que na MEI, ele contribui só com 66. Portanto, é uma vantagem para quem recebe um salário mínimo trocar para MEI. Só que a pessoa não sabe se ela vai continuar recebendo salário mínimo o resto da vida. Enquanto que na MEI ela vai aposentar com salário mínimo de qualquer jeito, aqui, se ele depois for aumentando de salário, ele também aumentaria o seu valor de aposentadoria. E na MEI não. Então, esse é um detalhe que é muito importante que as pessoas não se dão conta. Mas com a migração geral, e está acontecendo assim aos milhões, pessoas que estão deixando de ser empregadas para serem MEI, tá? As empresas estão preferindo cada vez mais, porque para elas custa. Pensa que a empresa gasta R$ 600, nesse caso aqui, pelo funcionário. Com a MEI, ela não gasta nada. Tem algumas outras taxinhas, mas é de contratação e tal. Mas de contratação de MEI, eles têm algumas coisas que pagam ali por fora, mas não chega nem perto desse valor. Isso aqui é só o INSS, tem outras contribuições que o empregado, o patronal faz, o empregador faz, além disso. Portanto, para a empresa é uma grande vantagem. Ela economizou R$ 600. Para o empregado, tem também uma grande vantagem. Ele deixou de descontar R$ 200, só que ele também tem uma limitação máxima de aposentadoria. Mas a parte importante não é só mostrar isso, é mostrar o seguinte: quanto que o cara que aposentar lá na frente com uma MEI, quanto que ele vai ter contribuído para o INSS ao longo dos 35 anos? Enquanto aqui era R$ 30.000, aqui são só 2.300. Certo? São só 2.300. Mas quando ele aposenta com salário mínimo. É o salário mínimo. Quanto que ele vai receber durante todos aqueles prazos ali, tanto o homem quanto a mulher? Vai receber esse valor. Quanto que dá essa diferença? Dá essa. Observa que, para uma pessoa que ganha R$ 3.000, e a MEI permite que você ganhe R$ 3.000, porque ela tem um teto. Esse teto eles, inclusive, estão querendo aumentar para 130 mil, uma coisa assim, ou 150 mil. Estão querendo mudar. Mas, por enquanto, é 80, 70 e tantos mil, mais ou menos, ou por volta disso aí, que o máximo que uma pessoa que tem uma MEI pode receber por ano. Mas, para 3 mil, dá e sobra. Olha a diferença que o INSS, e no caso o Tesouro Nacional, tem que arcar com o tempo de aposentadoria que a pessoa vai receber ao longo dos anos. Captaram que isso aqui é insustentável? E, no entanto, isso aqui, esse negócio da MEI, está sendo cada vez mais difundido. Né? Já não dá certo no sistema normal, que é esse, que já dá essa diferença absurda. E no caso da MEI é pior ainda. E esses números estão se agravando. Por quê? Primeiro, as pessoas estão vivendo cada vez mais. A saúde está melhorando, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde, tem mais remédio, tem, né, por pior que o SUS funcione em muitos lugares, em alguns ele ainda funciona mais ou menos bem. As pessoas têm a ideia de que o SUS é um péssimo troço horroroso, mas isso é uma noção muito de cidade grande. Cidades pequenas, e a maior parte do Brasil tem cidades pequenas, o SUS não é bom, mas também não é tão ruim quanto você vê nas cidades grandes. Ele é razoável. E isso, de uma forma ou de outra, as pessoas têm algum acesso à saúde. Muita gente também tem plano de saúde hoje em dia. E a qualidade de vida das pessoas está melhorando e com isso elas estão vivendo mais. Portanto, é expectável que esse prazo aqui de vida também aumente com o tempo. E, no entanto, a idade é mais ou menos fixa. Os homens aposentando com 65 e as mulheres com 60. Tem toda aquela regra, né, de tem que ter tantos anos para contribuir, não sei o que e tal. Beleza, mas aqui a gente está fazendo uma regra geral de alguém que está comentando no sistema agora e vai sair lá na frente com isso. Observe que o sistema é insustentável. Portanto, você já sabe. Se você sabe isso aqui não tem nenhuma ciência para fazer essa conta. Tá? Mas se você já sabe fazer essa conta, se você tem essa informação que eu estou te dando agora, você olha e fala, não vai dar para fechar a conta. Não vai funcionar. Ora, se não vai funcionar, o que eu posso fazer, por exemplo, o cara da MEI, que está economizando 200 mangos por mês, o que ele pode e deve fazer? Uma poupança privada. Ele deve começar a criar mecanismos para que lá na frente, primeiro, ele só vai aposentar com o salário mínimo, mas, no entanto, ele está recebendo 3 mil. Aqui, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai ter uma queda de rentabilidade de 50%. Né? Horrível, sim. Mas como a gente também sabe, e quem vive muito tempo aposentado sabe,
Se você aposentou com 3 mil, que era o equivalente a 2 salários mínimos e alguma coisa, passados uns 10 anos você vai estar recebendo quase aquilo lá. Porque a taxa de atualização da aposentadoria ela é diferente para quem recebe o mínimo de quem recebe acima do mínimo. Qualquer valor acima do mínimo é diferente daquela. Portanto, isso aqui vai defasando, 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 até que chega muito perto daquela ali, dependendo de quanto você ganhava e dependendo de quantos anos você viva. Como esses números são cada vez maiores, a possibilidade de que os seus 3 mil virem 1.320 ao longo do tempo é muito grande. Então, você vai ter uma perda de qualidade de vida, de qualidade financeira, né, de capacidade financeira, de qualquer jeito ao longo do tempo. Seja nesse caso, seja nesse. Mas aqui é abrupto. Se aposentou, no dia seguinte você já tem uma queda de 50%. Aqui vai levar anos. E as pessoas não se dão conta disso. E elas também não fazem poupança nenhuma. Ou melhor, não fazem um tipo de poupança que pode garantir para elas algum tipo de rentabilidade de longo prazo. Muita gente compra uma casa ou uma coisa para aposentar e alugar. Eu falo sobre isso e comparo isso em números nesse curso. Se você tem ideia de comprar casa para alugar e aposentar, aumentando a sua rentabilidade, eu discuto tudo isso, se vale a pena, não vale a pena, mostro todas as contas nesse curso. Se você não tem essa ideia, ou não tem esse dinheiro, né, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma casa, extra, né, além da tua, tu ainda tem que comprar outra, eu ensino a montar uma carteira de dividendos aqui e ensino em renda fixa como você também montar carteiras de renda fixa para longo prazo. E é isso que as pessoas não estão se dando conta. Acreditem, o INSS vai, não é talvez vá, é com certeza absoluta vai. Limitar o teto. O teto hoje de aposentadoria em número de salários mínimos, de 6 salários mínimos. É essa conta aqui. Então, hoje, se você ganha, vamos dizer, 15 mil reais, você vai se aposentar com R$ 7.995, é o limite do teto e acabou-se. O teto é de 6 salários mínimos. Como eu falei, conforme os anos passam, esses 7.995, eles vão tendendo, não vai chegar em 1.320, a não ser que você viva realmente muito tempo. Mas vão diminuir muito. De 6 salários mínimos, cair para 3, 2,5 é comum. Dentro da expectativa de vida é muito comum. Eu vi isso acontecer com pai, mãe, vários amigos, várias pessoas que eu conheço que são aposentadas há muito tempo. Essa é inexorável por conta da diferença de taxas de atualização. Então, vamos dizer que você ganha 15 mil, no dia seguinte você já está só com 7.995 e com o passar dos anos você vai tender a 1.320. Não chega lá, nesse valor não vai chegar lá, a não ser que você viva aí, sei lá, uns 50 anos. Mas o teto são 6. Eles vão diminuir esse teto. Tá? Em vários países do mundo o teto é 3 ou 4. Portanto, esse teto aqui que você aposenta, você vai contribuir sobre o valor geral. Mas o teto vai diminuir. Você pode ter certeza disso. Segunda coisa que você tem que ter em mente: a vinculação do salário mínimo com a aposentadoria. O salário mínimo e a aposentadoria hoje são juntas. A aposentadoria mínima é um salário mínimo. Isso vai deixar de acontecer. Vai deixar de ser um salário mínimo para ser um valor de aposentadoria. Você vai pegar e vai fazer uma conta em cima desse valor de contribuição. E esse valor de contribuição que você contribuiu ao longo dos anos, tá? Vamos voltar aqui nos 3 mil reais. A conta aqui seria muito complicada, porque tem que fazer atualizações financeiras. Mas vamos supor que o cara contribuiu durante 35 anos, durante 3 mil reais, e que não tivesse atualização financeira. Quanto que ele poderia receber? Ele vai receber isso aqui, tá? Dada a expectativa de vida dele, ele receberia R$ 1.756. Isso aqui é uma conta muito grosseira. Não é exatamente assim que eles fazem as contas. Mas só para a pessoa ter uma ideia. Tá? Então, dado que a sobrevida, e isso é medido pelo IBGE, portanto é um índice oficial, é essa para o homem, a aposentadoria dele, dado que ele contribuiu isso ao longo dos anos, seria alguma coisa equivalente a isso. Para a mulher, obviamente, seria pior, porque ela vive mais tempo. Portanto, as aposentadorias das mulheres também seriam piores, já que ela vive muito mais tempo. Isso aqui, ou alguma coisa parecida com isso, vai ser implementada no Brasil, não porque eu tenha bola de cristal, mas porque isso foi implementado em diversos outros países do mundo que têm um padrão populacional parecido com o nosso. Portanto, não conte que você vai aposentar com seu salário, porque esse nível aqui vai ser importante. E observe que no caso da mulher aqui, fica abaixo do salário mínimo.
Aí você fala, não, é impossível. Não, não é impossível. É impossível hoje, mas não vai ser impossível no futuro. Porque o salário mínimo vai ser desvinculado do mínimo que você vai poder receber de aposentadoria. Isso vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, muitos brasileiros mudam para Portugal, e porque Portugal tem uma boa qualidade de vida, tal, etc. Em Portugal, são dados concretos, 42%, 42% dos aposentados do país ganham menos de meio salário mínimo de Portugal. Então, 42% recebem menos da metade do salário mínimo. Acima do salário mínimo, tem uma pequena fração. Eu não me lembro mais o número, mas era uma coisa mais ou menos como 10%, 12%, uma coisa mais ou menos assim. Mas esse número eu não tenho certeza, eu não me lembro mais. Mas, então, para vocês terem uma ideia, e isso, Portugal está na União Europeia, é um país com viés de socialista, um viés de amparo às pessoas e tal. Outros países podem ser até piores. Portanto, não ache que o salário mínimo vai continuar vinculando o mínimo da aposentadoria, porque isso não vai acontecer. O outro dado também que as pessoas não se dão conta é que quanto mais você ganha, menor é essa diferença. Então, as pessoas que ganham muito, elas acabam, vamos dizer, uma pessoa ganha 15 mil reais, observe que aqui a diferença para o homem, ele fica até superavitário, ou seja, ele contribui para o INSS com mais do que ele vai receber. Mas a mulher não. Mesmo nesse valor, a mulher continua sendo deficitária. E observe que a quantidade de pessoas proporcionalmente ganhando 15 mil reais no Brasil é muito inferior a quem ganha um salário mínimo ou dois. Né? Quanto mais baixo for esse salário aqui, maior o déficit. Então vamos dizer, alguém que ganha 1.320 reais hoje, o déficit é de 44% ou 62%. Vamos dizer o cara que ganha dois salários mínimos, 2.640. Fica de olho nesse número aqui. Diminui um pouquinho. Quanto maior o salário, menor é o peso disso sobre o INSS. Porém, a maior parte das pessoas ganha um salário mínimo ou dois. É por aí que gira. Então a gente tem que ser realista na coisa. Eu botei 3 mil, que é um número bastante possível. Você vê que muda, diminui, mas é pouco. Entender isso é muito importante. Porque você tem que planejar o seu futuro. Se você não planejar o seu futuro, quem vai planejar ele por você? O governo? Ah, meu irmão, sai dessa, né? Se você acredita que o governo está fazendo por você a melhor coisa possível, é porque você também acredita em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel e qualquer outra lenda que te contarem. Não é verdade. Quando isso aqui acontece, você está se colocando numa situação extremamente difícil. Esses R$ 200 de diferença que você não paga por mês vão fazer diferença lá na frente. Tá? Óbvio que você agora vai gastar. É dinheiro que o cara gasta. Mas se você comprasse isso aqui em títulos todo mês, tá? Vamos botar isso aqui numa calculadora financeira. Só um minutinho. A gente vai pegar aqui a HP e fazer a conta, tá? Botando que, ao invés de ele conseguir 6% ao ano acima da inflação, como está dando hoje, está dando mais de 6%, 6,3%, 6,2%, tem vários títulos rendendo isso. Obviamente que ele poderá conseguir valores maiores ou menores, mas como a gente está falando de um prazo de 35 anos, vamos trabalhar com um número um pouco mais modesto para ser mais realista. Então, 5% acima da inflação ao ano dá 0,38% ao mês. Então, vamos lá, 0,38% ao mês. São 35 anos, dá 360. No caso, 35, não, dá mais, desculpa, são 432 anos para o homem. Quanto que ele chega? Um homem vai chegar lá na frente, ele não botando nem um centavo no início. Hein? Quanto que ele chega lá na frente recebendo? Ele vai ter acumulado ao longo de 35 anos 218 mil reais. Não é pouco dinheiro, tá? É muito dinheiro. Esse dinheiro, detalhe, se ele morrer, fica para a família. E isso vai continuar rendendo todo mês para complementar a aposentadoria dele. E se for uma mulher, são 30 anos, né? Diminui o prazo, a contribuição é a mesma, ela chega lá na frente com menos dinheiro, porque ela contribuiu durante menos tempo para aposentar. Mas ainda assim é um valor muito considerável. Certo? Então é muito importante perceber isso. E isso eu estou botando se o cara economizar só a diferença do INSS. Se ele botar um pouquinho mais de esforço, e economizar 10% do que ele ganha, tá? Lembre-se, ele ganha 3 mil, nesse exemplo que a gente está dando. Ele está economizando 200, que é só essa diferença aqui. Ó. E o cara fizer um pouquinho mais de esforço e economizar 300,
ao invés de 200. No caso de uma mulher, ela vai chegar lá na frente. Lembra que aqui era 153 mil. Passou para 230. E no caso de um homem, o prazo é maior, né? De acumulação, ele chega com 309 mil lá na frente. Tudo isso a gente explica nesse livro. Os detalhes. Como que você vai conseguir esse tipo de rentabilidade? Aonde você vai conseguir? Que tipo de segurança você tem que ter? A gente explica nesse livro. Ora, isso faz muita diferença. Então, você partiu por uma MEI, beleza. Tá? Saiba que se você tiver um acidente ou alguma coisa ficar inválido pelo meio do caminho, você vai receber isso. Mas se você estiver acumulando capital ao longo do tempo, você tem potencial de ter muito mais capital acumulado. E entender que, como o INSS vai mudar, não é talvez mude, é uma certeza absoluta de que ele vai mudar as regras durante a sua vida. Tá? Você aí, então, que está começando a vida profissional agora, quando chegar lá na frente, cara, isso vai ter mudado totalmente. Para quem já está mais adiantado, faltam 10 anos para você se aposentar, certamente haverá transições. Então você não vai ser tão impactado, mas ainda assim você vai ser bastante impactado. Se você não pensar nesse futuro agora, você vai se enrolar. Portanto, pense nisso agora. Tem um curso te ensinando a fazer carteira de dividendos, que pode solucionar esse problema. Aqui eu estava fazendo a renda fixa, carteira de dividendos é outra alternativa, também muito boa. Tem a renda fixa, tem casa, se vale a pena ou não vale a pena a casa, tal. Tem explicando aqui se vale a pena comprar uma casa para alugar ou não, tá explicado aqui. Portanto, tem conhecimento nesses cursos todos e nesses livros que podem fazer a diferença no seu futuro lá na frente. Lembrando, se você bater a caçuleta e morrer e não tiver filhos menores de idade, tal, o seu dinheiro do INSS vai embora, acabou. Se você tiver uma esposa que seja sua dependente no INSS, né, casado, ela vai ficar com uma parte desse negócio. Essas regras de transição são muitas, mas já não fica o salário integral para a pessoa, já não fica mais. Tá? Tem uma regra ali a partir de 44 anos e não sei quantos anos de casado, tem uma série de regras lá que não vem ao caso agora. Mas ela já não fica com salário integral. E vamos dizer que você não tem esposa, você só tem filhos. Aquele dinheiro foi embora. Essa grana que eu mostrei na calculadora financeira aqui, aquilo fica de herança. Portanto, se você bater a caçuleta, fica. Né? Os seus herdeiros, sua esposa, seus filhos, sei lá, para quem você quiser deixar. Você não precisa deixar, pode deixar para amante, pode deixar para o amante, pode deixar para sua mãe, para quem você quiser. Tá? O INSS, por exemplo, não vai para a mãe, mas vai para você. Se você quiser deixar, pode deixar lá. Então, tem tudo isso que é importante, está tudo explicado aqui nesses livros e nesses cursos, cara. Por que você está dando mole? Isso vai mudar. É só uma questão de tempo. Porque as contas não fecham, como eu mostrei aqui. Especialmente com a migração completa e absoluta das pessoas para MEI. Cada vez mais CLT, carteirinha assinada, vai desaparecer e vão jogar todo mundo em cima das MEIs. É bom para o empregador, ele economiza muito dinheiro. Então ele vai fazer isso, isso cada vez mais vai acontecer. E prepare-se para isso, prepare-se para o seu futuro, porque se você não se preparar, ninguém vai prepará-lo para você. Tá? Tudo isso tem explicado nesse livro, tem explicado essa teoria toda para vocês entenderem aqui nesses cursos, tá? Para vocês entenderem. Se você não se preparar, cara, já era. Um abraço e até a próxima. Tchau.